Olá, estamos começando mais um Boletim Piracicaba TV pelo canal 5 da NET. Eu sou Marcelo Oliveira e nós vamos hoje fazer um bate-papo gostoso aqui. Eu já tive a honra de entrevistar padre, bispo, mas Frei é o primeiro. E para mim é uma honra muito grande, tá? Antes, porém, quero já dizer que nós estamos ao vivo pelo canal 5, estamos também pelas redes sociais, no nosso endereço eletrônico www.piracicabatv.com.br. Estamos pelo Facebook e eu fui cobrado a semana passada pela diretoria da TV que eu não fico com o telefone por conta do WhatsApp. Então está aqui o telefone, tá? Estamos recebendo o seu WhatsApp 97403-7843 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar o seu e já de imediato nós passaremos a sua pergunta ao nosso entrevistado de hoje. Ele é coordenador da Comissão das Juventudes em Missão, também coordenador vocacional, é isso, né, Frei? Isso. Da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos da província de São Paulo. Eu tenho a grata satisfação de fazer um bate-papo com o Frei Maurício dos Anjos. Frei, seja muito bem-vindo ao Piracicaba TV. Marcelo, eu agradeço a acolhida de vocês, a possibilidade de estar aqui com você e com os nossos ouvintes e dizer que é uma festa, é uma alegria, um prazer realmente você estar abrindo essa oportunidade para a gente vir falar um pouco sobre a fé, sobre a vida e realmente aquilo que como franciscano nós temos desejo de viver, a verdadeira fraternidade sonhada por Deus. Aliás, Frei Maurício, o senhor falou de franciscano. Quantos de nós poderíamos fazer o papel de franciscano e às vezes deixamos de fazer, não é verdade? Pois é, São Francisco de Assis deixou um grande legado para todos nós. Primeiro, compreender que todos nós somos irmãos, somos criatura e existe um Deus que nos criou. E esse Deus que nos criou confiou a cada um de nós o continuar recriando este mundo. Então, na sociedade da qual nós vivemos, somos co-criadores da qual somos convocados a começar uma nova civilização do amor, do cuidado, do aproximar do outro, realmente de sermos mais fraternos. Eu acredito que esse é o grande legado que nos deixou São Francisco de Assis com o seu projeto de vida. Seguir Jesus Cristo, pobre, humilde, acolhendo a todos. Muito bem. Frei Maurício, nós estávamos conversando nos bastidores e o Frei Maurício, ele tem 37 anos de idade. É muito mais novo que eu, né? Porque eu pareço ter 20, mas eu não tenho, estou chegando nos 50. Mas, Frei Maurício, ser um sacerdote é uma vocação? Ou é assim, por exemplo, eu admiro muito a religião, eu sou muito religioso, minha família vem da religião católica e eu resolvi estudar para padre, para frei. Qual seria o correto, Frei? Marcelo, eu acredito que a vocação é um chamado de Deus. Sim. Existe na vida da pessoa humana a vocação e a profissão. A profissão a gente que discute e escolhe. Sim. A vocação é Deus que toca e convoca o coração da pessoa humana. Né? Então eu nasci numa cidadezinha lá do interior, quase divisa de São Paulo com Mato Grosso, Dracena, e lá, conhecendo os frades, trabalhando, lidando no dia a dia com a vida do povo pobre e simples, um dia também vim de uma família muito pobre, lá na periferia onde a gente morava, encontrei com um frade andando com essa veste a qual eu estou, e eu disse para minha mãe, eu quero ser como esse homem. Eu quero ser como esse homem. E o senhor nem sabia o que o frade fazia? Nem sabia, né? Poxa. E dali comecei a me encantar, logicamente, depois tive todo o processo formativo, formação inicial na vida cristã católica, e aí é onde realmente eu fui discernindo esse querer de Deus na minha vida. E aí, com 15 anos, eu pedi a ordem para me acolher, e foi aonde eu deixei minha terra, minha família, meus amigos, e entrei no processo formativo que é longo. Dura de 13 a 14 anos a nossa formação para a vida consagrada capuchinha e depois para aqueles também que querem assumir o ministério. Bom falar, Marcelo, que na vida capuchinha, sim, o nosso primeiro ideal é sermos frade, por isso que se chamamos de frei. Francisco não pensava outra coisa a não sermos irmãos. Por isso que todos os frades se chamam frades, Frei Maurício, Frei outro nome,
Por causa da fraternidade, do sonho de fraternidade. E depois, aí sim, você pode escolher em ser frade religioso, temos frades professores. Então tem vários segmentos. Vários caminhos do que o frade pode exercer uma função ao serviço da comunidade. A serviço da comunidade. Comigo mora um frade que é professor, estudou em Roma e ele trabalha coordenador da parte do Centro Franciscano de Espiritualidade. O outro, que é o nosso guardião, Frei Caetano, ele é responsável pela parte ele fez arquitetura lá em Roma e voltou agora, ele toma conta do museu, dessas obras aí que a nossa província precisa restaurar e até as igrejas. Okay. Então cada um tem aí o seu carisma para serviço da comunidade. Hoje o senhor mora em Piracicaba. Faz 2 anos que eu cheguei a Piracicaba e que assumi essa missão que você falou. Compromisso de trabalhar com a juventude e missão e também ser um animador vocacional. Acolher aqueles jovens que têm um sonho, um desejo de ser um frade capuchinho, né? De realmente fazer esse discernimento e ver qual o querer de Deus na vida deles e, se for ser frade capuchinho, realmente acolher eles em nossa província, na nossa ordem, para começar a etapa formativa, que é no discernimento vocacional. Perfeito. Frei Maurício, nós sabemos que hoje em dia, né, a juventude como um todo, ela está, eu vou usar o termo juventude perdida, né? Quando eu quero dizer como um todo, não estou generalizando, mas hoje 90% dos nossos jovens é mais fácil eles tomarem o caminho errado do que o caminho certo. E vocês, como sacerdotes de Jesus Cristo, como seguidores de Francisco, vocês têm a obrigação, o dever ou até mesmo o compromisso de encaminhar esses jovens para o caminho certo, levar eles para o caminho certo. Qual a maior dificuldade que o senhor encontra hoje quando o senhor começa a doutrinar ou então falar do Evangelho para um jovem, Frei? Marcelo, quando eu fui convocado para trabalhar na Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro... O senhor esteve lá? Eu estive lá, trabalhei, ajudando nas confissões e também teve um espaço franciscano, onde a gente ali divulgou o nosso carisma, a nossa forma de vida. E quando eu fui convocado para esse trabalho, confesso para você que eu fiquei um pouco desanimado. Desanimado no sentido, como lidar com esses jovens. Para mim vai ser um encontro de muitos jovens, onde vai levantar poeira, daqui a pouco não tem mais nada, acabou. E daí? Acabou. Exato. E confesso para você que lá eu me converti diante dessa fala e desse pensamento que eu estava. Lá veio jovem de todo mundo e do Brasil, de todos os recantos que a gente tem, e percebi naqueles jovens uma ânsia, um desejo de viver bem, um desejo de felicidade. Eu acredito que hoje, tanto por isso que depois nós vamos apresentar uma proposta da qual nós estamos fazendo em nível aqui da Piracicaba e estado de São Paulo, eu acredito que o jovem ele está em busca sim de um novo ideal. Sim. O jovem ele quer desafio, o jovem quer ser desafiado. Então quando eles encontram um lugar que o acolha, do jeito que ele é, da maneira que ele é, e dá possibilidade de a cada dia ele crescer e ser melhor, eu acredito que o jovem permanece e não sai mais. Eu sempre digo que o jovem ele tem um coração muito sonhador. E a gente, mais adultos, mais experientes, devemos sonhar com eles, para que esse sonho se torne realidade de construir um mundo mais fraterno, mais justo e mais solidário para todos. Digo para você que, às vezes, o jovem vai buscar tantos outros lugares, porque às vezes ainda nós somos omissos de acolher eles no nosso meio como juventude. E quando o senhor fala assim, nós somos omissos, o senhor se refere somente a vocês sacerdotes ou também o convívio familiar? Eu digo tudo. Convívio familiar, a igreja, a sociedade. Eu digo isso de uma experiência própria. Quando eu estava trabalhando numa cidade do interior, eu iniciei uma missa da juventude. A missa das 19h30 do domingo era dos jovens. Só os jovens? Só os jovens. Eles que faziam comentário, cantos os jovens, ministros os jovens. Quando eu dei essa ideia na comunidade, houve um burburinho dizendo, o jovem não tem responsabilidade. O jovem vai começar uns dias, daqui a pouco ele já para. Ele não pega com afinco as coisas. Só que quando a gente dá uma boa formação, uma boa estrutura
e um bom acolhimento e ele se sente verdadeiramente em casa, aí sim a gente consegue fazer o trabalho. Eu sempre digo, quer trabalhar com o jovem? Conquista primeiro, não a mente, mas o coração. Exato. Conquistou o coração do jovem, você tem ele para assumir todo o trabalho e toda a realidade da qual ele quer se inserir. É até interessante, Frei Maurício, eu falo muito dos jovens, porque eu também já fui jovem, o senhor também já foi, não somos velhos, né? Mas já temos aí alguma experiência, tá? O Frei Maurício na área sacerdotal e eu na área do jornalismo. Mas quando a gente fala dos jovens, Frei, eu tenho uma grande preocupação com a juventude. Porque hoje, como o senhor disse aí, de conquistar o coração, né? Além da conquista do coração, tem também a oportunidade que hoje o jovem não tem, principalmente no que diz respeito a emprego. Né? O jovem hoje só pode trabalhar com 18 anos, né? A partir dos 18 anos, 19 anos. Eu comecei a trabalhar com 12, o senhor começou o seu sacerdócio com 15, tá? Então, quer dizer, falta um pouco aí, falta um espaço, falta uma oportunidade para o jovem. Agora, dentro do contexto, Frei, que nós estamos falando sobre a juventude, hoje a maior dificuldade que o jovem tem em se relacionar com a religião, qual é? Hoje, o maior problema que ele tem para se relacionar com a religião... Eu vou interromper o senhor só um minutinho, peço até perdão. Só para completar a pergunta, por exemplo, é mais fácil ele ir em uma balada do que ele ir numa missa, né? Ou num culto, que seja, Sim. Que aqui nós respeitamos todas as religiões. Então, hoje, qual seria a dificuldade maior? Ao invés de encaminhar ele para a balada, trazer ele para a missa? Eu acho que, como eu disse já, o processo formativo é muito importante na vida do jovem. Segunda-feira, um dias desse, nós nos reunimos lá no Centro Franciscano de Espiritualidade com um grupo de jovens de uma paróquia nossa, aqui da cidade de Piracicaba, onde os seus catequistas levou eles até lá. A gente acho que estava em 40, 50 jovens ali, onde nós demos uma formação, missa parte por parte. E depois nós celebramos a Eucaristia juntamente com esses jovens. E depois, quando terminou, vários desses jovens vieram agradecer pela possibilidade e oportunidade de ter conhecido algo que era desconhecido para ele. Então eu acredito assim, quando você forma, quando você dá conteúdo ao jovem e ele entende realmente o porquê que ele está ali, cria uma outra motivação. Sim. Então, quando eu disse para você que a nossa responsabilidade é profunda, é nesse sentido, de educar, de formar, de acolher, de amar esse jovem na sua realidade e naquilo que ele é. Às vezes nós queremos que o jovem engole uma missa de qualquer jeito e qualquer modo de celebrar. E o jovem não. Hoje o jovem ele está inserido na mídia, hoje o jovem ele tem tantos meios de comunicação da qual ele pode buscar o espaço e o jeito de celebrar e rezar daquilo que faz bem para ele. Então eu acredito que hoje a gente precisa descobrir meios e modos de como lidar com a juventude. Digo para você no sentido que quando eu assumi a pastoral vocacional, a gente mandava carta por correio. Sim. Hoje os nossos jovens estão aonde? No WhatsApp, no Facebook e por e-mail. Essa coisa de mandar a carta já é outra realidade, Sim. Outro mundo. Você conversar com o jovem é muito mais rápido, ele gosta da coisa imediata. Sim. O jovem não gosta das coisas muito demoradas. E nem enrolado. Nem enrolado. Ele é imediato, né? Então eu acho que nesse sentido que ainda a gente não conseguiu compreender o jovem na sua realidade que é. E como você também estava dizendo, né? Hoje o jovem, quanta barreira, quanta dificuldade em busca de um trabalho, Exato. De um espaço de realização pessoal. E digo isso que, como você mesmo falou, também é culpa nossa. Por quê? Porque nós damos de tudo. Sim. Na hora dele pescar, ele se sente perdido diante daquela realidade, porque ele sempre foi protegido e defendido. E tem um momento que a gente tem que dizer por si só, tem que caminhar por si só e resolver a nossa vida por si só. Então, às vezes, eu sempre digo que os pais precisam tomar cuidado, precisa tomar muito cuidado para não ser patriarcalistas e nem liberalistas, mas buscar um equilíbrio de como formar bem o nosso jovem para depois ele se envolver neste mundo e nessa sociedade globalizada e competitiva que a gente está vivendo, que ele saiba se realizar profissionalmente, humanamente, junto de todos.
Então eu acredito que precisa existir uma boa formação. Uma boa formação. E volto a dizer, os pais hoje precisam ter essa realidade. Nem ser tão patriarcalista e nem ser tão liberalista, mas buscar o equilíbrio. Muitos jovens que conversam com a gente, muitas das vezes eles dizem, eu quero ter um pai e uma mãe. Eu quero ter um pai e uma mãe dentro de casa. E às vezes, hoje, o mundo que a gente vive tão corrido, necessitado de tantos trabalhos, às vezes a gente começa a terciarizar aquilo que é função sua e minha, e passamos para outras pessoas fazerem. E o jovem começa a perder o referencial. O jovem precisa ter referência. E ele busca referências sérias, certas. Um dia um jovem disse, Frei, meu pai chegou para mim e disse, eu sou seu amigo. Ele disse, eu não preciso de um amigo, eu preciso de um pai. E é diferente, é diferente. O pai é que dá conselho, o pai é que puxa a orelha, o pai é que sabe conversar, o pai é que sabe exortar. O amigo máximo que ele faz é dar um conselho, né? Existem as diferenças. Então a gente precisa parar de terciarizar. Sim. Achar que ser jovem tem que viver algumas babaquices que hoje o mundo oferece. Não, ser jovem é conversar com ele coerentemente, na verdade, e mostrar para ele a verdade nua e crua da qual ele é. E aí ajudar ele na formação de a cada dia ele se tornar melhor no mundo e na sociedade. O senhor fez aí, eu recebi aqui 2 WhatsApps, inclusive o senhor já deu resposta aí, o jovem Gabriel Forte, que ele pergunta qual o posicionamento do senhor a respeito dos pais que hoje se preocupam mais com a questão do trabalho do que com os filhos, mas o senhor acabou de falar aí. E o outro que nós recebemos aqui é o jovem Marco Antônio Félix. Ele pergunta o seguinte, qual o posicionamento do senhor na questão dos jovens que hoje, na maioria deles, buscam as tatuagens e os piercings, brincos, qual o posicionamento do senhor? Olha, eu acredito que, eu não vou entrar no mérito das questões, mas vou dizer assim, nós temos que acolher a todos como irmãos. Eu me lembro quando o Papa Francisco, entrando no avião, fizeram tantas perguntas para ele, sim, sobre tantas coisas, e ele disse, ama a pessoa naquilo que a pessoa é, acolha ela, dê possibilidade a ela a se descobrir e se realizar melhor. Só um pequeno testemunho, um dia trabalhando numa paróquia do interior também, um jovem chegou para mim, com a mãe e o pai mandou vir confessar e perguntar para o padre que ele queria usar um piercing, um brinquinho. E eu conversei com ele e mostrei a ele tantos valores que ele tem, né? Pessoa bonita, inteligente, capacitado, e o que aquele brinco iria trazer para ele de novidade? Eu falei, porque todo mundo está fazendo. Eu acho que um grande problema que às vezes a gente tem que tomar cuidado é ter coragem de ser a gente mesmo. Às vezes a gente começa a assumir uma coisa que tal cantor fez, tal jogador fez, e a gente vive uma sociedade muito assim, vai na onda, vai na onda, tudo, entendeu? Né, então a gente tem que ser aquilo que a gente é. Sim. Aquilo vai me fazer bem, vai me realizar como pessoa humana? Tudo bem. Mas não vai me realizar, eu vou fazer porque eu vi que o fulano está fazendo, ou a galera da escola está fazendo, ou a galera da faculdade está fazendo. Não, eu tenho que ser diferente. Papa João Paulo II fez uma frase que eu achei fantástica. Nós temos que ser jovem no mundo e na sociedade atual, mas não comungar com aquilo que o mundo e a sociedade atual nos oferece. E o Papa Bento XVI dizia, ter coragem de remar contra a maré do mundo e da sociedade atual. Então, eu não quero entrar em mérito de questões se é certo ou se é errado. Mas e você, se realiza com esse projeto tudo? E para o futuro? Seus filhos te vendo assim, realizando... Como que você pensa tudo isso? E um dia, se você quiser tirar isso, como que você vai fazer? Então, nesse sentido que eu trago o presente. Volto a dizer, não vou entrar em mérito de questões. Sim. Mas vamos nos amar como irmãos, acolher a todos, mas no desejo de que a pessoa seja feliz e realizada. Seja feliz e realizado. Às vezes, eu sempre digo que a gente quer amar, acolher o outro naquilo que a gente quer que o outro seja. E a proposta de Jesus é outra. A proposta de Jesus é acolher a todos incondicionalmente, com compaixão. Com compaixão. Ter compaixão é ter coragem de acolher o irmão naquilo que ele é, dando possibilidade a cada dia desse irmão ser melhor, desse irmão ser realizado. Acolher o irmão com misericórdia, acolher o irmão com as misérias do coração,
tendo possibilidade de fazer esse irmão, esse jovem, papai, a mamãe, todos nós sermos sempre melhores e mais felizes e realizados. Eu acho que hoje a gente vive muito preocupado o que o outro vai achar com aquilo que eu assumi. O outro tem que me acolher na minha opção de vida. Eu acho muito bonito quando eu volto para minha família fazer visita e me encontro com os meus amigos e eles dizem: Frei, a gente tem o maior orgulho do nosso amigo que brincava de carrinho, que jogava futebol, de que estudou com a gente, que matou aula com a gente, que às vezes ia catar cana na roça do vizinho. Hoje é um frade, é um padre. Casei muito deles, outros estão ainda no discernimento, qual vocação assumir, mas isso é bacana. Sim. Eles me respeitam naquilo que eu escolhi e eu respeito cada um deles naquilo que eles são. E o importante de tudo é a amizade. Tá aí, aliás, né, como o Frei Maurício disse, né, amar a todos indistintamente, como são. Ele citou aqui o Papa Francisco. Era o meu desejo um dia conhecer esse homem pessoalmente. Tive a possibilidade de 2 vezes estar próximo dele, graças a Deus. É um olhar contagioso e um sorriso fantástico. Eu sempre digo que ele me mostra o Cristo com brilho no olhar e com um sorriso para toda pessoa humana. Bom, depois de um Papa, a maior autoridade religiosa do mundo, né? Do mundo é o Papa. E além disso, ele tem status de governador, status de presidente de república. Depois dele ser conclamado Papa, ele sair na janela e dizer assim: orem por mim, não precisa dizer mais nada. Nós vamos para o intervalo rapidinho e a gente já volta. No segundo bloco, nós vamos falar sobre um evento que o Frei Maurício está organizando, um evento muito bacana, muito bonito e que você está convidado desde já. Nós voltamos logo, não sai daí. A vacina contra a influenza H1N1 é segura. É a melhor maneira de proteger as pessoas que correm mais risco de desenvolver as formas graves da doença. Somente as pessoas alérgicas a ovo não podem ser vacinadas. Como eu disse no primeiro bloco, o jornalista, né, é gratificante para ele quando ele pode conversar com vários segmentos, várias autoridades e personalidades em vários segmentos da sociedade. Já tive a honra de conversar e entrevistar o bispo Dom Fernando Masson. Aliás, quero mandar um grande abraço à excelência reverendíssimo bispo Dom Fernando Masson. Tive a honra de entrevistar já alguns padres e hoje estou tendo essa oportunidade de conversar aqui com o Frei Maurício dos Anjos. Frei Maurício dos Anjos, que é coordenador da Comissão das Juventudes em Missão e é coordenador vocacional da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos da província de São Paulo. Nós estamos ao vivo, você pode ligar para cá, 3377-1001, 3377-1001 e fazer a sua pergunta ao Frei Maurício dos Anjos. Também estamos pelo WhatsApp, que é o 974037843, 974037843. Você fala direto aqui no meu WhatsApp e faz a sua pergunta, assim como já tivemos aqui 2 perguntas ainda hoje. E temos também o telefone que está na tela, aliás, do telefone eu já falei, o 3377-1001. Nós temos o Facebook, você pode colocar aí Piracicaba TV, você vai acessar o nosso Facebook, tá bom? Bom, Frei Maurício, nós falamos um pouquinho a respeito de Vossa Senhoria no início, e falamos também, abordamos o assunto sobre a juventude, mas o senhor está organizando um evento chamado Conjufran, que é o Congresso Juventude Franciscana. Esse congresso, ele tem como slogan: jovem, tua missão é servir. E aqui traz como exemplo um versículo de Mateus 28, 16, 20, que diz assim: é hora de transformar o que não dá mais. Vamos falar um pouquinho desse evento, já está aí na tela está na tela o nosso informativo, o informativo do evento, e o Frei Maurício vai fazer um comentário sobre esse maravilhoso evento, que aliás, Frei, desde agora estão todos convidados. Com certeza, até eu que não sou jovem convidado mais, né? E convocado. Até eu que não sou jovem mais posso ir. O Papa diz sempre que o jovem tem a idade do seu sorriso. Então, como você sorri, você Sim, é sempre jovem. Sempre jovem, ainda bem. Marcelo, Sim, Frei. Primeiro eu quero, assim, talvez contextualizar o porquê desse congresso. Sim. A nossa província aqui do estado de São Paulo, dos Capuchinhos, em 2000 sempre acontecia em nível estadual um congresso jovem aqui.
O último eu participei em 2002, que foi aqui na cidade de Piracicaba. Saí lá de Dracena, quase 10 horas de viagem para participar desse congresso jovens de todo o estado de São Paulo. Nessa época o senhor nem imaginava que um dia o senhor viria não estava a trazer o evangelho aos jovens piracicabanos. Já tinha o desejo de ser frade, mas ainda nem pensava já ingressar. 2003 que comecei minha caminhada. Sim. E aí, um certo período, parou essa realização desse congresso. E como eu disse para você, eu tive a possibilidade, e hoje assim eu agradeço a minha província, agradeço aos frades que me ajudaram a poder trabalhar na Jornada Mundial da Juventude, e de lá nos empolgou muito o que e como fazer com esses jovens que estavam lá na vida da comunidade. Sim. E 2014 nós nos debruçamos um estudo, nós somos uma comissão onde envolve 9 frades e tem um leigo junto e um jovem inserido junto para a gente estudar, meditar, refletir o papel do jovem, das juventudes no mundo e na sociedade atual. Porque juventudes... Só para quem está em casa entender leigo, melhor. quem não é padre, quem não é frade, Tá. mas está engajado na vida da comunidade. Sim. É uma pessoa ativa, tanto um jovem quanto uma pessoa mais experiente que está junto conosco. E aí a gente sonhou em retomar esse congresso. Mas a gente pensou, como retomar algo que ficou um período sem realizar e trazer todo esse jovem para Piracicaba, uma outra cidade no estado de São Paulo. Então, como você viu, nós desenvolvemos esse congresso em 3 regional, que vai pegar a região da Noroeste e Alta Paulista, que é lá para o lado de Marília, Araçatuba, Lins, Prudente, aquele pedaço. Outro que vai acontecer aqui nessa região de Franca até Sorocaba. E outro que vai estar acontecendo a Grande São Paulo, o Vale do Paraíba e o Vale do Ribeira. Então, esses 3 congressos vai ter a mesma temática, o mesmo objetivo. Qual é o nosso objetivo, Marcelo? São Francisco de Assis foi um jovem como todos nós, que sonhava em ser cavaleiro, poderoso, e de repente ele sentiu forte o chamado de Deus. E Jesus tocou no coração de Francisco e disse: Francisco, você quer servir os homens ou o Senhor? E de repente Francisco se colocou totalmente disponível a servir o Senhor. Aonde ele larga tudo, larga as alegrias que o mundo lhe dava e realmente assume esse desejo de acolher e abraçar o pobre, a pessoa desvalida. Tanto que você sabe que a conversão de Francisco foi um beijo a um leproso. E ele diz nos seus escritos, o que era amargo na minha vida, que ele tinha nojo, se tornou em doçura do corpo e da alma. Isso realmente iluminou o seu ser. A pessoa simples e humilde revelou a ele a pessoa de Jesus Cristo no pobre e no humilde. Então, Francisco tem muitas coisas para ser conhecida no mundo e na sociedade. Então, com o Junfran, Congresso da Juventude Franciscana, nós temos como proposta fazer uma contextualização da pessoa de Francisco no mundo e na sociedade atual. O que esse homem, que mais de 800 anos, ainda existe tantas pessoas seguindo a sua regra, o seu modo de ser, a pessoa de Jesus Cristo, como que ainda hoje podemos continuar esse projeto? Você sabe que tem os frades, tem as religiosas, tem os irmãos da OFS, Ordem Franciscana Secular, tem a Juventude Franciscana e tem tantos outros admiradores católicos e não católicos que se encanta com o jeito de Francisco de viver. Sim. Então é esse projeto que nós queremos oferecer no mundo e na sociedade atual, principalmente em nível de Brasil que a gente está vivendo. O que Francisco tem para nos falar hoje? Um homem que, como eu disse no começo, compreendeu que todos nós somos criatura e existe um Criador. Um homem que sonhou com a fraternidade universal. Um homem que sonhou a gente viver a verdadeira fraternidade, de sermos verdadeiros irmãos. O homem que sonhou a vida em pobreza, em obediência
e sem nada de próprio. Como ele diz, eu e você e todos que nos ouvem, nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos aqui, passagem. E todos nós temos uma missão. São Francisco chamava muita atenção dos seus frades, dizendo, olha, nenhum frade pode ser um frade mosca, que fica aí como nada na vida. Todos nós temos uma missão a realizar no mundo e na sociedade atual. Então nós queremos oferecer ao jovem esse projeto. Esse jovem não é para vir ser padre e ser freira, não é isso. Esse congresso é para todos os jovens da cidade de Piracicaba, da região, da onde está nos escutando, ouvindo. Todos os jovens estão convidados e convocados a vir participar conosco, para conhecer quem é esse Francisco e assim, sermos no mundo esse arauto do bem. Tanto que temos aí como tema, que você mesmo já leu, jovem, tua missão é servir. Isso. E aí como lema, é hora de transformar o que não dá mais. Não queremos mais um mundo cômico, feio, que às vezes a gente está criando, mas queremos um mundo melhor, um mundo fraterno. Tanto que no folder e no cartaz a gente vê um pezinho, e nesse pezinho o globo. E o globo é nesse sentido. Queremos nos encontrar com a pessoa de Jesus Cristo e viver esse projeto como Francisco, anunciando a sua boa nova, aonde a gente estiver. Aonde a gente estiver. Na faculdade, no trabalho, na família, e juntos viver esse mundo melhor. E, Frei, nós acompanhamos pelo nosso vídeo, o cartaz, e onde vai ser celebrado esse evento aqui em Piracicaba. Que nós sabemos, como já foi falado, o evento será feito em Piracicaba e mais 2 cidades. Isso, a região vai ser celebrado na nossa cidade. Na cidade de Piracicaba. Bairro, a cidade de Piracicaba vai ser realizado, todo mundo conhece como a Igreja dos Frades. A Igreja dos Frades. Lá no Sagrado Coração de Jesus. Sim. Onde nós temos uma equipe enorme, da qual eu já quero dizer assim, agradecer a todos, porque não é só os frades que está realizando. Se não fosse os nossos leigos engajados conosco, assumir conosco esse projeto, nada daria certo. Então eu quero agradecer desde já, tanto os irmãos aqui de Penápolis, de Piracicaba, Penápolis e Santos, que abraçou conosco essa causa. Aqui em Piracicaba, o lugar que vai nos acolher é a Paróquia dos Frades, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, aonde temos já jovens e também senhores experientes e senhoras nos ajudando na organização desse encontro. Né? Papel de Francisco. Nós estamos ao vivo pela TV, você pode participar conosco pela Piracicaba TV, canal 5 da NET. Nós temos uma ligação ao vivo, vamos lá então, alô? Marcelo? Sim. Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Para parabenizar você por estar aí ao vivo, trazendo tantas informações para Piracicaba. Muito obrigado. Com quem que eu estou falando? Com a Cris Monteiro. Oi, Cris Monteiro. Tudo bem com você? Você estreou um programa melhor hoje agora aqui, né, Cris? Com você. Estreou ontem? Exatamente. Estreamos ontem com o nosso Essência de Ser. Sim, que legal, que bom. Seja muito bem-vinda à nossa TV, viu? Eu falo nossa TV... Eu estou em excelente companhia. Eu falo nossa TV porque eu me sinto meio dono daqui já, sabe? O Renato Giatti, nosso presidente, deu essa liberdade. Ele falou pra mim que eu também sou dono e eu acreditei, então eu falo nossa TV. Com certeza, e Cris. com a sua companhia a gente tem certeza que vai criar uma televisão cada vez melhor. Obrigado, então, Cris. Um bom programa para você. Um abraço enorme, meu, da Selma e da Jane. Obrigado, meu anjo. Beijo no seu coração. Outro para vocês, sucesso cada vez mais. Eu quero já te convidar a você dar uma passadinha em um dos nossos programas, tá? Você sabe que todas as terças e quintas eu apresento ao vivo e você dá uma passadinha aqui, vocês, para falarem um oi com a gente aqui e falar um pouquinho do seu programa também, tá bom? Muito obrigada. Um abraço enorme. Outro, Cris Monteiro, um beijo para vocês, sucesso. Tá, então, Obrigada. Cris Monteiro, que estreou ontem o programa dela aqui, é mais uma parte da família Piracicaba TV, né, Frei? Nós apostamos nesse canal, apostamos nessa televisão e graças a Deus está dando certo. Quero agradecer o Lions Clube Piracicaba Campestre, que é o administrador da televisão, né, é o nosso carro-chefe aqui da emissora, em nome do presidente Renato Giatti, nosso muito obrigado. Frei, voltando no assunto do evento que será realizado
ali na Igreja dos Frades. Dos Frades, até eu tinha esquecido de falar a data, dia 16 de agosto. Que vai ser em Piracicaba. Vai ser em Piracicaba. Então tem 3 datas. Dia 2 de agosto, Sim. vai acontecer lá em Penápolis. Dia 16 de agosto aqui em Piracicaba. E dia 30 de agosto na cidade de Santos. Pensamos o mês de agosto, por quê? Porque temos a igreja, assim, denomina como o mês vocacional. Sim. O mês da qual todos nós somos convocados a discernir e pensar bem nossa vocação. Sim. Eu sempre digo, Marcelo, que uma vocação bem decidida e bem resolvida faz bem para a gente e faz bem para os outros. Sem dúvida. Uma vocação não decidida e não resolvida, Sim. como atrapalha a vida da gente e a vida dos outros também. Então, Atrapalha temos esse objetivo nesse encontro, ajudar todos os jovens a fazer esse discernimento. Qual o meu papel no mundo e na sociedade atual da qual eu estou inserido hoje? Sim. Ô Frei, tem uma pergunta aqui, de mais um WhatsApp que eu estou recebendo aqui, do Rafael Marques. Ele pergunta o seguinte: os separados, mas ainda jovens, podem participar? Com certeza, é para todos. É aquilo que eu disse, meu irmão Marcelo, né? Sim. Não, Rafael. Rafael. Com certeza é para todos, viu? Nós lá não temos distinção nenhuma. Nós queremos acolher todos como irmãos e viver essa fraternidade. Com certeza, todos estão convidados a estar lá conosco. Agora uma pergunta minha, Frei. A igreja, eu conheço ali a Igreja dos Frades, e nós temos uma praça maravilhosa ali, que, aliás, inclusive tem uma estátua de Francisco nessa praça, né? São Francisco de Assis. E vai caber todos ali? Nós temos um salão, tem um salão muito bem estruturado, que foi feito lá pelos nossos irmãos. Então, o salão chamado Salão Frei Augusto, um grande frade que trabalhou muito tempo aqui em Piracicaba e lá na Igreja dos Frades. Então, o espaço ideal para estar acolhendo. Qual a previsão? Tem uma quantidade limitada ou não? Não, a inscrição ela está aberta até dia 17 de julho. Por quê? Então, para quem quiser participar, tem que se inscrever. Tem que se inscrever. Tá. Passa tanto pela internet aí, www.procasp.org.br. Vamos repetir? www.procasp.org.br. Que é o que já está na tela. Isso. Lá tem tudo que o jovem se interessar, saber sobre o congresso. E também, Marcelo, lembrando só, para a participação desse congresso, nós estamos pedindo uma ajuda de R$20. Sim. Por quê? Lá nós temos o custo que eles vão ter toda a alimentação e também eles vão receber um kit. Sim. Um kit que contém uma camiseta, uma mochila muito bacana, que vai representar um pouco o nosso hábito. Ele é marrom, com a cordinha branca com 3 nozinhos e tantas outras coisas que a gente vai dar de presente aos nossos jovens. Então, ele fazendo a inscrição, logo após ele é convidado a pagar essa taxa pelo Banco Bradesco e aí, depois, já enviar para a equipe organizadora, por e-mail, está tudo explicado lá, por e-mail o comprovante do pagamento, e aí sua ficha já está confirmada. Lógico, tem uma equipe preparada, já entrando em contato com esses jovens que já estão se inscrevendo. Então, dá para se fazer por e-mail e também procurar a paróquia dos Frades e também diversos lugares da qual a equipe daqui de Piracicaba está se organizando para fazer a inscrição. Muito bem, olha, para você que é meio pão duro, né, meio mão de vaca, como diz o ditado, R$20 é um valor insignificante. Porque quando eu preciso almoçar fora, geralmente é o Renato Giatti que paga o presidente, ele que paga o almoço meu. Mas quando eu não estou com o presidente, que eu tenho que pagar do meu bolso, o almoço fica em 27. Detalhe, sem o suco de laranja, né, que eu gosto, ou então o suco de clorofila, que é o que eu mais gosto de beber. Então fica em torno de 27, R$28. Agora R$20 para pagar alimentação, participar do evento e ainda receber esse kit, então é um valor muito simbólico, muito insignificante. Até todas as vezes onde a gente passou divulgando, Marcelo, a gente tem falado que em nenhum momento nós queremos arrecadar dinheiro. Sim. Nossa preocupação não é essa. Logicamente, se um jovem chega pra gente, olha, eu quero participar, mas não tem uma possibilidade de fazer esse pagamento, Sim. Com certeza ele vai participar conosco, sem problema nenhum. Sim. Né? Mas a gente pede para aqueles que puder nos ajudar nesse sentido, porque a gente sabe que tem custo também, claro, para uma organização de um evento, um encontro assim. Eu assisto muitos filmes do Mazzaropi, e tem um filme do Mazzaropi que é o Chofer de Praça,
que quando ele vai cobrar, né, ele faz a corrida com o táxi, um carro velho, que ele usa um carro antigo, e quando ele vai cobrar, a pessoa fala assim, quanto ficou? Ele fala assim, 80 merréis, mas daí para cima o senhor dá quanto o senhor quiser. Então são 20 reais, mas se tiver alguém que sinta também de colaborar com mais, ou pagar para aquele seu amigo que não tem, por favor, faça isso, que é o exemplo que Francisco nos deixou. Não é, a partilha, né? A partilha, isso. Partilha. Frei Maurício, nós ainda temos mais coisa para conversar, mas nós temos mais um intervalo rapidinho. Nós vamos para esse intervalo, vamos tomar uma água e a gente já volta já. Eu estou aqui orgulhosamente, com muita satisfação, conversando com o Frei Maurício dos Anjos, que é coordenador da Comissão da Juventude em Missão e é coordenador vocacional da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos da província de São Paulo. Eu vou para o intervalo rapidinho e eu já volto. Não saia daí. Vamos, filhão, que a mamãe ainda tem um monte de coisa pra fazer. Você já é um super-herói no seu dia a dia. Seja também na luta contra o câncer de mama. Compre produtos do Alvo, faça o autoexame e ajude a combater esse vilão. Já estamos de volta com a Piracicaba TV e o Lions Clube Piracicaba Campestre. Olha, agora vocês viram que eu voltei certinho, ninguém derrubou papel em mim, nem água, nada, tá? E aliás, o Sidney perguntou por que eu vim com esse blazer aqui, para ficar mais ou menos igual a cor da veste do Frei. Frei, é só para quem não conhece, porque temos muitos católicos que não sabem também. Qual a diferença entre o senhor usar o hábito e o padre usar a batina? Que, aliás, hoje, inclusive, tem muitos padres que nem usam mais a batina, né? Tanto o hábito quanto a batina, Sim. a gente se chama de veste talar. O que é veste talar? O médico tem sua veste talar, que é aquela roupa branca. Então nós, como franciscano, capuchinho, Francisco escolheu o pano marrom, que era de servidor. Sim. Significa servidor. Se eu tirar esse hábito e deixar ele aberto, vocês vão perceber que ele está num formato de uma cruz. Então a minha missão é ser servidor do povo como mísero pecador. Sim. Como mísero pecador. Então não é uma veste que me dê vanglória ou que me dê prestígio. Não, mas é uma veste daquilo que eu estou querendo dizer para a humanidade. Eu sou pecador, limitado, mas diante do meu pecado, dos meus defeitos, eu quero estar a serviço da comunidade. É aquilo que diz o Evangelho. Jesus escolhe os insignificantes para confundir os sábios e os entendidos. Foi isso que Francisco escolheu. Por isso que nós usamos tanto nós franciscanos o hábito e quanto o padre diocesano ele usa a batina. E é uma veste talar do serviço, de alguém que está a servir, para distinguir da humanidade. O padre, o leigo, o médico e também o religioso. Frei Maurício, eu percebo o quanto o desejo que o senhor tem, o senhor passa isso inclusive no olhar e na sua forma de expressar, o desejo que o senhor tem de servir a Deus, de honrar Francisco, né, tentar seguir o exemplo dele, e o desejo que tem de passar isso para os nossos jovens. Ainda que Deus te dê vida longa, vamos dizer que o senhor esteja com 100 anos e ainda seja frei, o senhor considera que o senhor vai ter feito tudo pelos jovens ou ainda vai faltar alguma coisa? Eu acredito que nunca a gente consegue completar. Nós somos aí canais, né? Lógico, você está dizendo, Marcelo, eu quero realmente inteirar essa sua fala. Eu me sinto muito feliz e realizado, sendo frade, franciscano, capuchinho, pertencente a essa família franciscana, sabe? E me encanto mesmo com o jovem. Por onde eu passo, eu sempre digo, a comunidade, a igreja que tem jovem, parece que é um combustível que nos sustenta e nos fortalece na caminhada para continuar nosso trabalho. E eu me identifico muito com o jovem, eu gosto de conversar com eles, gosto de trocar ideias, gosto de falar, gosto de perder bons tempos com a juventude. Okay. Eu acredito que essa é a minha missão. Então, sou muito feliz e realizado sim, e acredito que nunca vou conseguir realizar todo o trabalho da qual está no meu coração. Mas acredito que sempre Deus envia os continuadores. Sem dúvida, e dá continuidade com toda a capacidade. Com certeza. Eu já ouvi uma frase que diz assim, que Deus não escolhe os capacitados, Ele os capacita, né, Frei? Frei, chegou uma pergunta aqui
do Murilo Ferreira. Ele pergunta assim: gostaria de saber em qual momento o Frei usa touca. Para começar, não é touca, tá? Então vamos lá. Ô Murilo, olha, antigamente, antes do concílio, que se utilizava essa touca para o momento de contemplação, e quando o frade saía para as ruas, ele não podia ficar olhando, contemplando as coisas que o mundo oferecia. Então ele colocava essa touca. Mas é touca mesmo, Frei? É um gorro, né? Eu achei que era um capuz. É um capuz. Tá. Então ele coloca esse capuz que tampa a sua visão lateral. Ele só enxerga embaixo. Então tinha esse objetivo de realmente o frade só pensar nas coisas de Jesus Cristo. Que bom. Graças a Deus que o Concílio Vaticano II nos deu essa abertura de poder contemplar o mundo na beleza que Deus o criou, e assim nos ajudar a olhar, ver e ajudar a cada momento a melhorar esse mundo criado por Deus. Então hoje pouco a gente não usa, hoje está para trás. Também os frades se utilizavam para quê? Os frades saíam pedindo comida para os pobres, então eles colocavam dentro do capuz. E o pobre que ele encontrava pela rua nem pedia, já enfiava a mão e pegava ali a comida, o alimento que ele tinha para se alimentar. Poxa, então também serviu para carregar comida para os pobres, o capuz. Então ele catava ali sem pedir mesmo. O pobre chegava, enfiava a mão, tinha sempre um pão, alguma coisa dentro do capuz do frade para comer. Tanto que na Itália, por isso que nós somos chamados capuchinho, capuz pequeno, né? Os pobres viam os frades, os caputino, ia lá para buscar o alimento e se manter na vida. E província, Frei, o que seria uma província? Província, nós somos uma ordem, Marcelo, que está no mundo todo. Nós estamos presentes em 166 países. No mundo nós somos mais ou menos 17 mil frades. E aqui no Brasil, então a gente se divide em província. O que é província? Cada estado se organiza e ali tem um provincial, como tem uma função quase do bispo, que nos organiza para a gente viver bem essa fraternidade. Porque senão ficaria muito. Nós temos um ministro-geral que mora lá em Roma, ficaria muito difícil para ele organizar todo mundo. Sem dúvida. Então a gente, vamos se dizer assim, a gente se divide em áreas. Né? Aí tem o provincial, o ministro-geral, do ministro-geral tem os definidores gerais, dos definidores gerais tem os ministros provinciais. E aí cada fraternidade nós temos os guardiães, que nos ajuda também a viver essa vida em fraternidade. E uma dúvida, essa dúvida é minha, né, do apresentador, que eu sempre tive. Existe uma hierarquia, por exemplo, o bispo, em si falando do bispo para baixo, que nós sabemos que tem os cardeais, os arcebispos, mas seria bispo, padre, frei ou não? Ou vocês têm a mesma precedência? Hierarquia no sentido assim, a ordem do presbiterato são três, o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Cardeal e Papa a gente sabe que é título dado pela igreja, como antigamente, também hoje isso já não está sendo mais válido, que o Papa Francisco tirou, sobre Monsenhor, então não tem esse título mais. Então o Papa e o Cardeal é título dado à igreja. Agora, o diácono, o padre e o bispo, para ele assumir esse ministério, tem que ter a ordenação. Tem todo um rito, uma bênção, onde ele é preparado para exercer essa função. Então, a gente não vê como hierarquia, mas vê como um ministério. É um ministério, é um serviço da comunidade. O bispo, ele está para servir uma diocese. O padre, a serviço de uma paróquia. Né? Então, sempre na dimensão do ministério, a vida ministerial. Aliás, o senhor falou aí do episcopado, né? Apóstolo São Paulo, que deixou escrito, né? Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja, né? Que sabedoria que ele teve quando disse essa frase, né, Frei? Frei Maurício, nós estamos chegando ao final, temos mais 2 minutos, né, de conversa, de bate-papo. Então, gostaria que mais uma vez o senhor convidasse os nossos jovens a participar, fazer o cadastramento, fazer a ficha de inscrição, para que possam participar desse evento de agosto. Mas até posso fazer um convite? Até agosto o senhor volta novamente para a gente conversar? Com certeza. Então pronto, fechou. Mas vamos lá. Com certeza. Marcelo, então eu quero deixar aí o convite a todos os nossos jovens de Piracicaba e quem está nos assistindo, nos vendo, ouvindo, realmente venha participar conosco. Vai ser um momento onde a gente quer confraternizar, alegrar, cantar junto, dançar junto, também sentir um pouco dos seus problemas, mas partilhar as grandes alegrias que o Evangelho nos dá. Então eu quero deixar esse convite
venha nos procurar na Igreja dos Frades, né? Lá tem a secretária, também tem um grupo de jovens já envolvido dos crismandos, juntamente com os seus catequistas. Venha nos procurar, né? Também pelo site, volto a repetir aqui, www.procasp.org.br. Faça a sua inscrição, venha participar conosco. Eu acredito que vai ser um domingo diferente, que vai marcar a sua história. E que você vai ver como vai valer a pena estar conosco. E eu digo que a gente também quer estar com você. Então contamos com a sua presença. Venha juntar a nós, descobrir qual o sonho, o desejo de Francisco de Assis. E vamos juntos realizar esse sonho de paz, de bem, de alegria a todo o povo de Deus. Frei Maurício, uma pergunta aqui que é interessante até por conta de que hoje nós temos um projeto a nível de Brasil, né, sobre a questão da acessibilidade. Para os nossos jovens que hoje dependem da acessibilidade, também terá uma estrutura lá. Toda uma estrutura, Ótimo. A gente está pensando em tudo, tem uma equipe toda formada. Segurança. Tudo Ótimo. muito bem preparado. Está feito o convite aí, basta você vir. E também digo, Marcelo, você, todos que estão nos ouvindo, quando também quiserem nos conhecer no Centro Franciscano de Espiritualidade, ali na Avenida Independência, 776, é a minha casa. Estou de portas abertas para tomar um café, a gente conversar da vida, dos valores da vida. Nós temos lá um grande museu, nós temos lá um centro franciscano para retiros, encontros, temos lá uma biblioteca com acervo de mais de 60 mil livros, né, para toda a população de Piracicaba. Então é uma casa assim, muito acolhedora. E também temos lá os nossos estudantes, os postulantes, da qual aqui também quero deixar nosso agradecimento, que sempre nos ajuda na realização desses projetos. Que bom. Então nunca a gente está sozinho. Eu gosto daquela música do Raul Seixas, sonho que se sonha só, fica em sonho. Sonho que a gente sonha junto, vai se tornando realidade. Hoje, eu queria que esse sonho não só ficasse com a gente, Marcelo, Sim. do Conjufran, mas que esse sonho fosse de todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. E será, com certeza. Bom, eu quero agradecer aqui a presença do Frei Maurício dos Anjos. Que gostoso, né? Uma honra conversar com o sacerdote. Esse programa ele é apartidário e é um programa também sem discriminação, um programa ecumênico que nós conversamos com todos, falamos com todos. Eu sempre falo, eu me intitulo cristão, né, porque o Cristo ele não tinha religião, não é verdade, Frei? Nós temos hoje diversidades de religiões e tem que ter para cada um seguir aí o caminho seu, mas o mais importante é nós acreditarmos que existe um Deus acima de tudo. A centralidade e que o amor é a tem que pessoa estar de presente, Jesus não é, Cristo. Frei? Com certeza. Então tá bom. Frei Maurício, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença. Muito obrigado. Eu sei que quem tem prioridade em dizer essa frase é o senhor, por ser um sacerdote, mas peço permissão para dizer que Deus lhe abençoe muito, toda a sua equipe da província, tá? E quero também, Frei, desejar que quando esse evento estiver preparado, o Filho de Maria já esteja lá nos esperando. Com certeza. Tá bom? Com certeza, uma alegria. Marcelo, também eu volto a dizer Sim. muito obrigado. Papa Francisco, quando esteve no Brasil, ele dizia, eu não tenho ouro e nem prata Sim. para dar, Sim. mas o que eu tenho eu vos dou. Como você disse, diante do meu ministério, Sim. o que eu tenho é uma benção para te oferecer. Obrigado, e oferecer a todos que estão nos ouvindo. Muito E obrigado. a benção que Francisco de Assis falava. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o olhar e vos dê a paz. Que o Senhor sempre vos abençoe, hoje e sempre. E até que a gente Amém. se reencontre, que Ele te guarde na palma da mão dEle. Amém, a todos nós. Amém. Nós ficamos por aqui, eu tive essa honra, esse orgulho de conversar com o Frei Maurício dos Anjos. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais um Piracicaba TV pelo Lions Clube Piracicaba Campestre. Antes de finalizar, eu quero sugerir ao nosso presidente Renato Giatti e a toda a nossa produção, ao diretor Sidney Schmidt, que como o Frei Maurício já fez um convite para nós conhecermos lá a província dele, então o que nós vamos fazer? Eu sugiro ao presidente que levamos o estúdio da TV para lá e façamos uma bela matéria lá, com mais uma entrevista na sua própria casa, com a sua permissão. Com Tá certeza, bom? está de portas abertas. Essa é uma alegria. Muito obrigado a todos e nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá.